Vamos aqui iniciar os preparativos. Deixa eu ocupar aqui. Pronto. Vai estar visualizando, ok. Pronto. Como é que vocês estão, meu povo, essa semana? A gente se encontrou segunda, não foi? Foi, dia 22. Né, não sei o que acontece, mas essa quarentena, os dias estão passando tão rápido. As semanas, menos espera, já é sábado, e o sábado e o domingo, ó, piscar de olhos e acabam. Como é que vocês estão? Vocês já se acostumaram com essa rotina de ter que ficar em casa já está se tornando um novo hábito, de forma que a mente de vocês já não traz tanto sofrimento, é o contrário? Ou já está há tanto tempo em casa, já estão ficando saturados? Como é que está aí a realidade de vocês? Não quero falar hoje, né? Papo hoje, tá? Então, vamos lá. Ninguém conversar. Vai ser que no meio da aula aí vocês se soltem. Hoje a gente vai terminar a disciplina de noções de direito, né? Acredito que tenha sido essa uma disciplina tranquila. Eu sei que na aula passada foi muito conteúdo apresentado, né? Porque direito constitucional e direito administrativo são mais densos, né? Eles apresentam aí mais informações que os demais, né? Que foram apresentados. Hoje a gente vai ver direito privado, compreender aí o direito privado e os seus ramos, conhecer um pouquinho aí do direito civil, tá? E conhecer também outros ramos do direito privado. Mas conhecer, tá, gente, de uma forma bem superficial. A gente vai se demorar um pouco mais em direito civil, que é uma parte mais dentro da realidade de todas as pessoas, né? O direito civil. Então, nós hoje são 6 tópicos, mas são bem fluidos, tá? Então, a gente não deve demorar muito, tá bom? Vamos lá, então. Começando aí sobre as noções e estrutura do direito civil. Então, para quem não sabe, né, existe um Código de Direito Civil, que ele sofreu alterações recentemente, né? Em 2003, ele foi aí reformulado, na verdade, por uma lei de 2002, que entrou em vigor já a partir do ano de 2003, né? Então, antes disso, eram outras regras. Por exemplo, não sei se vocês sabem, anteriormente a esse novo código, por exemplo, as mulheres não tinham a opção de, por exemplo, adotar, o marido adotar o sobrenome da esposa, né? Vinha aquela obrigação de você adotar aí um sobrenome do marido, apenas essa opção. Em 2003, você começou a ter a opção de não adotar nenhum tipo de sobrenome, o homem também poder adotar o sobrenome da mulher, né, quando se casassem. Tanto é que foi por isso que, graças a Deus, eu tive a opção de não alterar o meu nome é o mesmo de solteiro, né, e eu não alterei, e já sofri bullying, inclusive, né, porque não alterei, vocês acreditam? Eu já fui uma vez a um médico, lá em Pernambuco, e como ele viu que eu era dependente do meu marido no plano, naquela época, ele ficou me questionando, porque o meu sobrenome não era igual ao do meu marido. Aí, rapaz, eu vou te contar. E aí o homem ficou cutucando, e eu morrendo de dor, e o homem preocupado, porque eu não tinha o meu sobrenome. Então, ele passou por uma reformulação, então ele foi aí, sofreu uma modernização, o Código Civil, tá? Em 2002. E aí a gente pode, então, dizer que o Código Civil ele é dividido em 2 grandes partes, tá? A primeira parte, a parte geral, vai aí do artigo 1º desse código até o artigo 232. Daí em diante, veja, do 233 até o 2046, nós temos chamada a parte especial. Então, o Código Civil ele é bem denso, tá? Ele é bem robusto. Na parte geral, gente, desse código, a gente vai encontrar os dispositivos legais sobre as pessoas, os bens e os fatos jurídicos, que a gente vai ver aqui um pouquinho, tá?
Aí, então, ela fica subdividida aí nos livros. O livro 1, que é o livro das pessoas, o livro 2, que é o livro dos bens, e o livro 3, que é o livro aí dos fatos jurídicos. E na parte especial é onde a gente vai encontrar aí o direito das obrigações, o direito da empresa, o direito das coisas, o direito de família e o direito das sucessões. Tá? A parte aí só mesmo de estrutura do Código Civil. Então, a gente vai ter, o livro de vocês vai trazer esse conceito aí, de direito civil é o conjunto de normas que regulamentam as relações jurídicas dos particulares entre si. Então, toda essa parte aí de compra de imóveis, de casamento, separação de bens, inadimplência, tudo vai estar lá dentro do Código Civil. A gente vai ter também aí, ó, um organogramazinho, um diagrama, né, das divisões que a gente acabou de citar, numa forma aí desenhada para facilitar. Então, o direito civil tem a parte geral e a parte especial do código. A parte geral vai ter das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos, enquanto na parte especial a gente vai encontrar aí as discussões acerca de direito das obrigações, direito da empresa, das coisas de família e direito das sucessões. Tudo relacionado a esse conteúdo vai estar lá. E o tópico 1 é isso. O tópico 1 ele vai apresentar o código, essa estrutura dele. Então, veja aí que quando ele finaliza o tópico, ele apresenta esses dois conteúdos aí como essenciais que tenham sido vistos. Ele trata da relação entre os particulares, ou seja, ele não está participando o Estado, tá? E que o direito civil é composto pela parte geral e a parte especial. Finalizado o tópico 1, a gente aí passa para o tópico 2, para falar um pouquinho sobre a parte geral do Código Civil, iniciando sobre o livro 1, das pessoas. Então, a gente vai ter aí que a pessoa física, que também pode ser chamada de pessoa natural, vai ser quem? O ser humano, tá? Por que natural? Aí eu trouxe mais como observação, como curiosidade, né? Porque a sua existência legal, ela se inicia a partir de um fato natural, que é o nascimento. Então, por isso também é conhecido como pessoa natural. E quando tratamos aí da prática dos atos jurídicos, a gente precisa entender que as pessoas físicas, elas têm personalidade jurídica e capacidade jurídica, que são duas coisas diferentes. A personalidade jurídica vai ser aí a aptidão para ser titular de direitos e obrigações. Então, você pode ter a personalidade jurídica se você consegue, né, se a lei permite, que você seja titular de direitos e obrigações civis. Enquanto que a capacidade jurídica vai ser a aptidão de alguém para exercer por si os atos da vida civil, tá? Então, a personalidade jurídica é você ter aí ao seu usufruto dos direitos. A capacidade é se será permitido a você usufruir sozinho, né, sem interferência de outras pessoas, esse direito. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, uma pessoa física, ela pode ter, sim, uma personalidade jurídica aí para poder praticar um determinado ato da vida civil, porém, ele pode ser considerado incapaz de praticá-lo por si só, tá? Essa incapacidade aí é uma situação excepcional, prevista expressamente em lei, com o objetivo de proteger as pessoas. Por exemplo, as pessoas menores de 16 anos, menores de idade, as pessoas que têm alguma, por exemplo, doença, né? As pessoas vão chegando a uma certa idade, e aí acometidas, sei lá, por um mal de Alzheimer, alguma coisa, elas vão ficando, diante do direito civil, ela vai perdendo a sua capacidade jurídica. Por quê? Talvez ela não tenha condições de tomar suas decisões por si só, de forma a não prejudicá-la, tá? Então, os incapazes são considerados aí pela lei não inteiramente preparados para dispor e administrar os seus bens e os seus interesses sem a presença, sem a mediação de outra pessoa, tá? Então, é nesse sentido aí a questão da capacidade jurídica. Os absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil
são entendidos aí pelo direito como pessoas que não têm a mínima condição de decidir, estou com a coceira, gente, desculpa, de decidir sobre os seus direitos e os seus interesses, tá? Isso aí são absolutamente incapazes. Por isso, eles têm que ser representados, tá? Já uma versão mais leve são os relativamente incapazes. Segundo o direito, já tem aí algum discernimento e podem expressar sua vontade, que é levada em consideração. Por isso se diz aí que eles serão assistidos. Então, existe os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. E a gente tem aqui um rol deles, tá? Os absolutamente incapazes, eles serão representados. Quem são? São os menores de 16 anos, que são chamados aí de menores impúberes. Os que, por enfermidade ou doença mental, eles não puderem exprimir a sua vontade, foi o exemplo que eu dei, por exemplo, de quem é cometido com algum tipo de demência, né? Ou algum outro tipo de transtorno, de doença mental, que prejudique as suas faculdades mentais, seu poder de decisão, tá? Por exemplo, a pessoa que é, algumas, né? Esquizofrênica, que vive muito dentro de um mundo de psicose. Essa pessoa, se ela tem bem, ela não tem condição de por si só, fazer toda essa gerência. Então, é preciso de um representante. E os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Mesmo que ele esteja, vamos dizer que uma pessoa sofreu um acidente de carro e está aí sofrendo foi acometida com algum tipo de amnésia, algo que incapacitou, né, o poder de decisão dela, que prejudicou, mesmo que seja temporário, né? Então, por aquele período, ela será aí representada por alguém. Os relativamente incapazes são os maiores de 16 anos, mas que ainda são menores de 18, tá? Nesse caso, eles não são mais chamados de impúberes, agora eles são púberes. Os ébrios habituais, ou seja, os alcoólatras, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, têm um discernimento reduzido. Também os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, e os prodígios, aqueles que sempre gastam tudo o que tem. Então, geralmente, essas pessoas sofrem aí uma interdição. A gente sabe que o maior de 16 anos, ele já começa a ter algum tipo de acesso a essa capacidade, por exemplo, ele pode votar, né? Mas essa capacidade, ela só vai ser totalmente preenchida quando ele completa os 18 anos, isso aqui para o nosso país. Aí tem um exemplozinho. Ó, João, que é menor de idade, com 15 anos de idade, recebeu um imóvel de herança do seu avô. Pode-se afirmar que o João, ele tem personalidade jurídica, porque ele pode usufruir dos seus direitos, tá? Porém, o Código Civil dispõe que os menores de 16 anos, eles são aí absolutamente incapazes de exercer atos da vida civil. Dessa forma, ele não pode, por exemplo, vender esse imóvel sozinho, o imóvel que ele é o titular, porque apesar de ter a personalidade jurídica, ele falta a capacidade jurídica, a capacidade civil para isso, tá? Então, para concretizar aí uma venda, ele vai ter que ser representado pelo seu pai, mãe, ou quem for o seu representante legal. A incapacidade civil, em razão da menoridade, ela cessa automaticamente quando a pessoa completa os 18 anos. Mas, tá, essa incapacidade, ela pode terminar antes. Em quais casos, né? Que também estão previstos no Código Civil. No caso de emancipação, onde é concedida aí pelos pais, ou até mesmo por um juiz, né? E aí existem todas as condições que têm que ser preenchidas, mas isso pode acontecer, isso acontece, talvez não com muita frequência, mas acontece, tá? Pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso superior, então, se a pessoa foi um prodígio, como chama, um gêniozinho, ele consegue entrar, né, na faculdade muito cedo e se forma antes, né, de chegar aos 18 anos, ele pode aí conseguir a sua emancipação, a sua capacidade plena. E pelo estabelecimento civil ou comercial que garanta aí a economia própria, se ele provém o próprio sustento dele.
Um outro conceito, né, importante com relação às pessoas é o de domicílio e residência. Talvez vocês, com certeza, né, nas comprinhas que vocês fazem online, perguntam qual o endereço de entrega. Mas, por exemplo, outro dia lá no campus, a gente estava numa discussão tremenda. Porque o juiz do Tribunal de Justiça, do Fórum aqui de Acaraú, ele encaminhou um ofício direcionado ao IFCE Campus de Acaraú para a gestão de pessoas, porque ele queria a lista dos servidores, né, que são domiciliados em Acaraú. E a gente ficou, porque o que acontece? Grande parte dos servidores que exercem suas atribuições aqui no campus do IFCE de Acaraú, eles residem, né, eles vêm, dão, especialmente professor, né? O professor vem, organiza suas aulas em 3, 4 dias e retornam para Fortaleza. Outros que precisam ficar de segunda a sexta, também nos finais de semana retornam a Fortaleza. Então, aí ficou-se aquela dúvida que as pessoas começaram a apresentar comprovantes de Fortaleza. Então, para a gente ficar claro, aí, o que é domicílio e o que é residência? Então, é o seguinte, ó, o domicílio, porque domicílio e residência não é a mesma coisa. O domicílio da pessoa natural é definido aí pelo próprio Código Civil, sendo o lugar onde a pessoa estabelece sua residência de forma definitiva. Assim como regra geral, a pessoa natural, ela terá um só domicílio. E ela pode ter várias residências, certo? Então, podemos citar aí como exemplo uma pessoa que mora em uma cidade com a sua família, mas 3 vezes por semana ela precisa ir ficar em cidades vizinhas, onde ela vai exercer suas atribuições de exercício de profissão, vai trabalhar, tá? Então, essas outras cidades vão ser as residências, tá? Mas o domicílio, ele é só um. Então, o domicílio de uma pessoa natural é onde ele reside, vamos dizer, é onde ele fica de forma definitiva. É onde tem a família dele, é onde ele realmente possui os seus laços. Todos os outros locais são residências, certo? E aí, como se extingue o que acontece da extinção da pessoa natural? Então, assim, com o nascimento, né, é o início da nossa personalidade civil, e a extinção de uma pessoa física ou pessoa natural ocorre com a morte, né, gente? Então, a morte implica aí o fim da pessoa natural, e a partir daquele fato jurídico, né, da morte, nenhum novo direito ou dever pode ser imputado àquela pessoa. Então, no começo do ano, a minha sogra faleceu, né, no dia 3. E aí, no mesmo dia que ela faleceu, já entrei em contato conversei com o meu cunhado, que era o tutor dela, porque como ela tinha Alzheimer, né, ela já estava naquele caso lá de incapaz, ele tinha um representante, e aí eu conversei com ele por conta do recebimento da aposentadoria dela, né? Por quê? Se ela faleceu no dia 3 e o depósito do aposento dela só fosse realizado no dia 4, certo? De acordo com as novas regras do INSS, aquele dinheiro não poderia ser sacado, tá? Porque eles fazem auditorias e, caso fosse identificado, teria que devolver, pagar a multa e tudo mais. Porque, a partir da morte ali, eles consideram que não há mais nem obrigações e nem direitos para aquela pessoa, tá bom? Então, pessoa natural se inicia aí com o nascimento, que é um fato natural, né? E finaliza com a morte. E aí, finalizando pessoa física, vamos passar para a pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica, por sua vez, vai ser aí a entidade que é constituída por homens ou bens com vida, direitos, obrigações e patrimônios próprios. Lá no terceiro semestre de vocês, a gente vai estudar um pouquinho sobre contabilidade geral, bem por cima, bem interessante. A gente vai compreender um pouquinho de direito empresarial também, vai mostrar como é essa questão aí do patrimônio, tá? Bem interessante. Então, para a pessoa jurídica, né? Para a constituição da pessoa jurídica,
o acordo de vontade dos seus constituintes, dos seus sócios, tá? Ela será materializada em um documento próprio, que a gente chama de estatuto ou então de contrato social. E para que essa pessoa jurídica ela exista juridicamente, ou seja, ela possa ter acesso a direitos e também às suas obrigações, tá? É necessário o registro desse documento, desse contrato social, no órgão competente, junta comercial, cartório, cada tipo de empreendimento, tá? Ele tem uma exigência quanto a isso. Existe algum que não precisa, mas no geral precisa, tá bom? Aí o que acontece hoje em dia, se você tem uma empresa, você tem um negócio próprio, mas você não registrou. Às vezes você até fez um contrato, você fez junto com um parente seu, você fez um contrato que a gente chama que é um contrato de gaveta, que não tem muita validade, é só mesmo para deixar algo registrado de como vai ser o funcionamento dessa sociedade. Mas não foi registrado ainda na junta comercial, por exemplo. Então, essa empresa ela ainda não existe de verdade. Se ela não existe de verdade, ela não paga impostos, ela também não tem os direitos, não vai ter acesso aos direitos, como uma linha de crédito diferenciada, porque é uma micro ou pequena empresa, certo? Então, a pessoa jurídica, ela vai partir, a sua existência, ela vai começar com um acordo de vontade feito entre as partes aí, que são os sócios. Ela é formalizada no contrato social, ou também conhecido como estatuto social, e ela vai ter a validade jurídica quando esse documento for registrado aí na junta, onde a legislação exige que cada tipo de empresa tenha o seu registro. Uma vez constituída, tá? Essa pessoa jurídica, ela passa a ter vida própria, tendo, portanto, um sujeito de direitos, e aí, titular de direitos e também de obrigações. Apenas a pessoa jurídica, ela responde pelas suas obrigações como regra geral, tá? Inclusive, aí, ela tem um patrimônio próprio, que é também uma obediência a um princípio da contabilidade, chamado princípio da entidade, que é para que existe, principalmente para que fique claro que o patrimônio da empresa é da empresa e o dos sócios é dos sócios. Os sócios não podem dispor do patrimônio da empresa como fosse seu, tá? Contudo, e a gente até viu na aula passada, quando a gente viu o direito do consumidor, né? Pode ocorrer aí a desconsideração da pessoa jurídica, nos casos que são previstos em lei, tanto no Código Civil como no Código do Consumidor, quando for constatado aí casos de abuso por parte dos seus componentes, por parte aí dos sócios da empresa. Essa parte do patrimônio próprio, né, da empresa, ela existe principalmente para resguardar os sócios. Imagina, eu abro um negócio junto com vocês, a gente abre aqui uma firma, e aí não dá certo, a gente tem que pagar todos os... E aí a gente começa ter que utilizar o nosso patrimônio, né, para quitar dívidas e tudo mais. Então, por isso que há essa diferenciação. As pessoas jurídicas, elas podem ser classificadas, segundo aí Raposo e Reine, quanto à sua órbita de atuação. Uma pessoa jurídica de direito público externo e de direito público interno, né? São as pessoas jurídicas de direito público externo, são aí os papéis estrangeiros, organismos internacionais e outros lá dos gêneros. E as de direito público interno, a gente tem a União, o Estado, os municípios, o Distrito Federal, tá bom? Pessoas jurídicas de direito privado, né, são aí as que interessam ao nosso estudo, uma vez que são regidos pelos princípios de direito privado. São elas as sociedades, as associações e as fundações. De forma resumida, a gente pode dizer aí que as sociedades, elas são pessoas jurídicas de fins econômicos. Elas buscam o quê, gente? O lucro. Elas existem buscando o lucro. E essas sociedades, elas ainda são classificadas em empresárias ou simples. Nas sociedades simples, o objetivo é a exploração da atividade econômica, de atividade intelectual, tá? Então, sociedade simples, exploração da atividade econômica, de atividade intelectual, são estudadas aí pelo direito civil.
Já as sociedades empresárias são as que combinam aí os 4 fatores de produção: capital, mão de obra, consumo e tecnologia. Utilizam tudo isso para funcionar. Exemplos de sociedades empresárias: banco, hospital, supermercado e etc. Destas sociedades, aí já não são regidas pelo direito civil, mas pelo direito comercial. A diferença aí entre as duas. As sociedades limitadas e as sociedades anônimas, que são tipos diferentes de empresas, né? São espécies aí de sociedades empresárias. A gente vai estudá-las bem lá no 3º semestre do curso. Vocês vão se aprofundar, né? O que é que caracteriza uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, ilimitada, e por aí vai. Cada coisa a seu tempo. Então, um resuminho aí para vocês, tá? Pessoas jurídicas de direito privado, a gente tem a sociedade, associação e fundação. A sociedade exerce atividade econômica, o tipo de empresários visam o lucro, e a simples é uma atividade intelectual. A associação é uma atividade não econômica com objetivos comuns, enquanto a fundação é uma atividade não econômica e tem um patrimônio aí do instituto ao qual ela pertence. Lembro até que eu falei de exemplos de fundação para vocês na aula passada. E o domicílio, né, da pessoa jurídica, porque ela também tem domicílio, tá? O domicílio da pessoa jurídica é o local que foi escolhida lá nos seus atos constitutivos, ou seja, lá no seu estatuto social, tá? Ou em não tendo havido essa escolha lá, será considerado como domicílio o local da sua sede. Então, se ela tiver filiais, tá? O domicílio dela vai ser onde está a sua sede. E a extinção da pessoa jurídica pode ser chamada também de dissolução ou de liquidação, dependendo do tipo de sociedade que for, né? De forma simplificada, a gente pode afirmar, então, que a dissolução da pessoa jurídica pode ocorrer por vontade dos sócios. A gente pode escolher não levar mais esse empreendimento para frente, dissolver aí a sociedade, por determinação legal ou administrativa, e ainda por decisão judicial, né? Muitas vezes um fornecedor, alguns fornecedores que não estão recebendo, nem houve negociação, eles resolvem entrar na justiça e pedir a falência, né, da empresa para que eles possam receber os seus recursos, dependendo aí. Isso também a gente estuda lá em direito empresarial, tá? 3º semestre. E o tópico 2 era sobre isso, era a parte geral do Código Civil, onde a gente viu aí das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, que as duas não se confundem, que existem os relativamente incapazes, que serão assistidos por um representante legal, e os totalmente incapazes, que também serão representados, e como nasce e se extingue as pessoas físicas e jurídicas, e também os tipos de pessoas jurídicas. Então, esse era o foco do tópico 2. E o tópico 3, a gente começa aqui abordando o que é um bem para o mundo jurídico, né? No mundo jurídico, um bem vai ser tudo aquilo que pode servir de objeto de uma relação jurídica. É tudo que serve para atender os desejos do ser humano e que possa ser amparado pela ordem jurídica. Existem várias espécies de bens. Os bens móveis, os bens imóveis, fungíveis, infungíveis, divisíveis, singulares e coletivos. A gente vai ver cada um deles. A gente pode, então, chamar de bem tudo aquilo que satisfaz uma obrigação, podendo também ser considerados bens as coisas materiais, concretas, úteis aos homens e de expressão econômica, possam estar suscetíveis aí de apreciação, bem como as que são de existência imaterial, mas economicamente apreciáveis. Deixa eu dar aqui um zoom, deixa eu ver se dá para eu ler, pronto. Então, aqui a gente tem todos aqueles lá, né? E tem mais alguns para baixo. Os bens móveis, gente. Os bens móveis são aqueles que são suscetíveis de movimento próprio, ou seja, eles podem aí ser removidos
por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, tudo que você compra, você pode movimentar de lá para cá, que você tem, tá? Ele é um bem móvel. O bem imóvel são aqueles que não pode transportar, né? Sem, é claro, que você destrua. Imagine você comprar uma casa e tentar transportar. Você vai transportar só os tijolos, né? Os pedaços da casa. Porque ela tem essa característica, ela não pode transportar sem a destruição de um lugar para outro. Então, esses são os bens imóveis. Os bens fungíveis, né? São móveis que podem, são bens móveis que podem substituir por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Tem exemplo aí, dinheiro, alimentos, tá? Eles são fungíveis. Eles podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Enquanto que os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. Por exemplo, as obras de artes, os bens produzidos em séries que foram personalizados, ou então objetos raros dos quais restam aí poucos exemplares. Então, o fungível está ligado a uma ideia mais abrangente, enquanto os infungíveis é algo mais exclusivo, tá bom? Fica mais fácil aí de decorar. Os consumíveis, essa parte acho que é bem interessante, bem simples, consumível e inconsumível. Consumível, gente, é quando o seu uso gera a sua destruição. Ou seja, por exemplo, a comida. A partir do momento que você compra a comida e você vai usar a comida, ela acaba, né? E aí você precisa comprar novamente. Então, é um bem consumível. O uso da comida, combustível, né? E o inconsumível são os que proporcionam reiterados usos, como um vestido, sapato, tá? Coisas inconsumíveis, elas podem se tornar consumíveis se destinadas à alienação. Um exemplo, o livro, enquanto está na livraria, ele é um bem consumível, porque ele se destina à alienação, você vai passar ele para alguém. Então, quando você for lá e consumir um livro, ele vai ser consumível. Todavia, depois de comprado, o bem se torna para você um bem não consumível, porque o ato de você ler aquele livro não vai gerar a sua destruição. Para compreender? A distinção entre bens móveis e imóveis é de grande importância por alguns motivos. Por exemplo, a aquisição da propriedade de bens móveis se dá pela simples entrega do material. Você vai lá, compra o livro e recebe o livro, tá? Enquanto a dos bens imóveis, ela só ocorre, ou seja, essa propriedade só vai ocorrer quando você fizer o registro da escritura pública no cartório de registro de imóveis. Então, você foi comprar um terreno, você pagou o terreno. Se você não tem a escritura no seu nome, você ainda não fez a aquisição da propriedade de fato. É isso que ele quer dizer. Para as pessoas entregarem os bens imóveis como garantia, por exemplo, vão pegar um empréstimo e vai dar como garantia a sua casa. Só que você é casado, certo? Nesse caso, esse cônjuge ele vai precisar da autorização do outro, né? O que não acontece, por exemplo, quando são bens móveis. Você pode pegar esse meu computador, o meu marido poderia pegar e simplesmente vender e eu não teria como reclamar disso, porque é um bem imóvel, a transferência da propriedade de entrega já faz essa parte aí da aquisição da propriedade. Já o bem imóvel, não. Por exemplo, só pergunta muito, o casal é casado, comunhão de bens, comunhão total de bens. E aí o marido resolve vender a casa sem assinatura da esposa e a pessoa que vai comprar, né, paga, sem saber, a mulher não estava sabendo, e aí quando ele for pedir para ela assinar a escritura, né, a transferência, e ela disser que não, ela pode dizer que não, e o outro vai ter que cobrar do marido o dinheiro, porque ele não poderia ter vendido sem autorização, porque metade é dela, né? Então, é um ato aí
que o outro, quem comprou, quem pagou, né, teria sido lesado. A mesma coisa é com relação a bens imóveis provenientes aí de espólio, né? Espólio é quando a pessoa que era proprietária chega a falecer e os seus herdeiros terão que fazer o espólio, terão que fazer a divisão e fazer a transferência aí de propriedade para cada um dos herdeiros. Enquanto isso não é feito, né? Se um dos irmãos, por exemplo, resolve vender sem a autorização dos outros, também não tem validade. Né? Por mais que, enquanto não tiver realizado, formalizado o espólio, não pode acontecer. Ah, mas todos vão assinar, mas ainda não ficou definido, a não ser que depois ele vai ficar sem alguma coisa. Dando continuidade às classificações dos bens, a gente tem ainda os bens divisíveis e indivisíveis, singulares, coletivos, principais e acessórios. Os divisíveis são os que podem aí fracionar-se a alteração da sua substância, diminuição aí considerável do seu valor ou prejuízo do uso a que se destina. Então, eles podem se fracionar. Já os que não podem são os indivisíveis, tá? Então, eles não possuem essa qualidade. E a gente tem aí como exemplo uma máquina. Se você vai pegar uma máquina e vai fracionar, eu vou tirar, pronto, pega esse computador aqui e eu vou tirar a tela dele. Pronto. Então, eu não vou conseguir utilizar um notebook sem a sua tela. Então, ele é um bem indivisível, tá? Então, veja, não é que não possa ser dividido, eu posso tirar a tela desse computador, tá? Mas fazer essa divisão vai impactar diretamente na função que esse objeto precisa ter, esse bem. Os singulares são aqueles considerados em sua individualidade, representando aí por uma unidade autônoma. Singular, né, gente? O que é singular? É único. E os coletivos são aqueles que, sendo compostos aí de vários bens singulares, acabam por formar um todo homogêneo. Então, a gente tem um conjunto, um coletivo, um conjunto de singulares. Os principais são aqueles que dependem de outros, não dependem de outros, tá? Eles têm existência própria, concreta ou até abstratamente, e eles não estão presos a outros. Eles não precisam de outros para se completar. E os acessórios aí podem ser as pertenças, as seções, os frutos naturais, industriais, civis, os produtos, os rendimentos e benfeitorias. Todos esses tipos, então, eles são aí acessórios. Por fim, a gente tem os bens públicos e os bens privados. Os bens públicos são os pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Exemplo aí, as praias, as praças, né? E outros bens que sejam pertencentes à União, aos estados e aos municípios. Já os privados são os que pertencem aos particulares, né? Pertence a uma pessoa e o serviço é privado, né? Aquele aí prestado por um particular. Ele não possui, não há interferência, não há participação aí do governo. Então, tudo que é da União, estados e municípios, na verdade, eles são bens públicos. São bens aí de todos, né? O problema do nosso país é porque as pessoas veem algo público e enxergam algo que não tem dono, quando, na verdade, deveriam enxergar que é um bem de todos. E a gente deveria cuidar, porque é de todos, e não depredar ou destruir, porque não é de ninguém, né? Então, esse era o tópico 3, tá? Para conhecer aí bens e coisas não se confundem, são diversas as classificações de bens. Para vocês conhecerem essas classificações. E aí a gente já vai para o tópico 4. Tô vendo que a gente vai terminar essa aula cedo hoje. Já tô na metade da aula, tá, gente? Vai dar 8 horas ainda. Toda assanhada, descabelada. Vamos lá. Fato jurídico.
Fato jurídico vai ser aí qualquer acontecimento que tenha consequências no mundo jurídico, ou seja, todo acontecimento aí que possa vir a gerar um efeito jurídico. Então, só é fato jurídico se ele produz efeitos no mundo jurídico. Essa é a grande diferenciação. E aí, os fatos jurídicos, a gente tem os fatos naturais e os fatos humanos, chamados também de atos jurídicos. Os fatos naturais, eles independem da vontade, né, da pessoa, enquanto os fatos humanos ou os atos jurídicos, eles dependem, sim, das pessoas. Esses fatos, eles podem ser lícitos, e aí a gente vai ter a existência do negócio jurídico, ou eles podem ser ilícitos. Lembrando que atos jurídicos são ações humanas que criam, modificam, transferem, ou então elas extinguem direitos. A gente estuda um pouquinho sobre atos administrativos, né? Então, é um tipo aí. Os atos jurídicos, eles são divididos em lícitos, quando seus efeitos são voluntários, e ilícitos, quando os efeitos são involuntários. Dessa forma, um contrato de compra e venda que seja firmado dentro do que dispõe a lei será um ato jurídico lícito, pois o seu efeito será aquele esperado, ou seja, o pagamento vai resultar aí na transferência da propriedade. Já um acidente de trânsito será um ato ilícito, porque ele vai gerar efeitos que não são pretendidos pelas partes envolvidas. Ninguém vai gerar um acidente, tá, gente? De uma forma voluntária, porque quer, não é isso? Então, essa aí é a diferença. Enquanto o lícito é algo que se pretendia conseguir, o ilícito era algo que aconteceu, gerou um fato, efeitos jurídicos, mas que não era algo que se pretendia. E aí, para entender o negócio jurídico, né, dentre as classificações dos atos, a gente tem o negócio jurídico, tendo como característica principal a junção da vontade dos agentes, que vai aí produzir os efeitos pretendidos, ou seja, criar, modificar, transferir ou extinguir os direitos. Então, por isso se diz que o contrato é o seu símbolo. O contrato é o símbolo do negócio jurídico. As partes acordam fazer executar aquele objeto do contrato, tá? Então, por isso aí, o contrato vai ser considerado aí igual a negócio jurídico. Então, tentem fazer sempre essa correlação, tá? É um ato em que há o acordo das partes. Então, a gente vai ter aí que negócio jurídico, né, é igual a contrato. Então, dessa forma, o negócio jurídico é válido quando for executado por um agente capaz, veja que a gente estudou lá capacidade civil, que tenha um objeto lícito e que seja executado aí com a forma prescrita ou não defesa, seja proibida em lei. A forma é a maneira aí pela qual o negócio jurídico ele vai se exteriorizar, né? Como é que ele vai parecer, a roupinha dele, né? Segundo o Código Civil, a forma ela deve ser aí a prescrita, ou seja, que é prevista. Ou não defesa, que é a proibida. Então, quando se exteriorizar de uma forma proibida na lei, né, a gente chama aí de não defesa, enquanto a forma prescrita na lei vai ser a forma prevista. O negócio jurídico, ele ainda pode ser nulo ou anulável. O nulo, se ele for celebrado aí por pessoas absolutamente incapazes, a gente já viu que as pessoas incapazes, elas não têm capacidade civil, então elas não podem aí exercer negócio jurídico. A gente viu que o negócio jurídico é um contrato. Se a pessoa não tem capacidade civil, ela não vai poder, né, estar fazendo isso. Então, se for feito aí por uma pessoa absolutamente incapaz, você pode configurar esse negócio jurídico como nulo, tá? Se ele for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, se não ficar claro lá qual é o seu objeto, ou se o objeto desse negócio for algo que é proibido, que não é permitido, né, pela lei. Outra situação, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito também,
Se não revestir a forma prescrita em lei, se não utilizar a ferramenta correta, vamos dizer que exigia um contrato e não foi feito, né? Então, é um ato nulo. É um negócio jurídico nulo. Outra situação é se tiver por objetivo fraudar a lei imperativa ou a lei taxativamente o declarar nulo, ou então até proibir-lhe a prática sem combinar aí uma sanção, mas é algo que não é permitido, tá? E ele é anulável, tá? Se for aí por questão de incapacidade relativa do agente, ou então por um vício resultante de um erro, de um dolo, coação, que a pessoa foi coagida. Eu tenho capacidade civil de assinar um contrato, no caso lá da venda de um terreno, né? Vamos dizer que eu e meu marido, a gente vai vender um terreno. Na verdade, ele quer vender, eu não quero, o terreno é de ambos, mas para ele vender, ele precisa da minha assinatura, e ele faz isso a partir de coação. Então, o ato em si, o negócio jurídico, você vê que ele, em si, ele não é nulo, de fato. Só por eu ter assinado, não torna ele nulo. Mas ele é anulável, então eu posso recorrer, comprovando que ele se encaixa aí no inciso 2, tá? Por coação, e aí o juiz pode decidir a meu favor e considerar esse ato aí sem efeitos, né? Esse negócio jurídico sem efeitos. Então, ele é nulo. Qual é a diferença disso do anulável para o nulo? O anulável é isso, eu tenho uma capacidade, a gente fez algo que é permitido pela lei, a gente utilizou o mecanismo, a ferramenta, que era um contrato, foi até feita a escritura da pessoa, tudo mais, tá bom? Só que ele se encaixava como anulável, passivo, né, de ser anulado. E aí, se eu comprovar que eu fui coagida, ele vai, então, a partir de uma decisão judicial, poder ser anulado. É diferente se eu, tá? Se eu não tivesse mais as minhas capacidades, se eu fosse considerada incapaz, se eu tivesse Alzheimer, e aí lá tivesse a minha assinatura. Ou então eu fosse menor de 16 anos, totalmente incapaz, tá? E aí eu tenho uma casa no meu nome, mas foi que a gente viu lá que uma pessoa de menor de 16 anos que tem um bem em sua posse, né, de sua posse, ela não pode vender sem autorização dos seus representantes. Então, eu tenho um namorado que não presta e quer me convencer a vender esta casa. Eu vou e assino. Só que a lei não me vê como ser capaz, com capacidade civil. Então, aquele ato, por si só, ele já é nulo. Ele não tem validade. Então, é mais fácil, entendeu? De comprovar, porque basta você demonstrar que ele se encaixa em algum desses pontos aí. Ainda falando um pouquinho sobre fato jurídico, aqui sobre os atos, tá? São defeitos do ato jurídico que estão previstos lá nos artigos 138 ao 165 do Código Civil, que é o erro substancial, o dolo, que a gente falou agora, né? A coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. Aí ele vai dizer aqui, de forma simplificada, o que é cada um desses, tá? No erro, a pessoa ela não tem noção da verdade e se soubesse, a manifestação da vontade seria diferente. Então, a pessoa vai executar um ato, mas achando que vai fazer uma coisa e, na verdade, era outra, tá bom? Ela não tinha noção da verdade. No dolo, há um emprego aí de um artifício para induzir alguém a realizar um negócio em benefício próprio ou de terceiro. Dolo está sempre atrelado aí a, como é que eu vou dizer? Assumir o risco, né? Você já parte sabendo que não está fazendo coisa certa. A coação, há um fundado temor de dano próximo a acontecer à pessoa, à família ou aos seus bens. Então, aí pensa numa chantagem, tá? Na fraude a credores, né? O devedor, ele se desfaz de seus bens de forma maliciosa para escapar das dívidas. Acontece, tá? Inclusive, a gente vê também isso muito com os pais que não querem pagar a pensão para os filhos, quer diminuir aí
a sua renda ou na hora de fazer um divórcio, né? Vocês assistiram o filme Fome de Poder? Que é a história do McDonald's, que tem lá no Netflix. Alguém assistiu? Manda mensagem para mim, por favor. Porque lá, não sei se alguém assistiu, ninguém mandou mensagem, então acho que ninguém assistiu. Recomendo vocês assistirem para analisar alguns tópicos. Primeiro, lá a gente consegue ver bem como foi que eles utilizaram aquela questão que a gente estudou lá na teoria, fundamentos de teoria organizacional, aquela questão de organizar melhor o espaço, as máquinas, para que o homem e a máquina trabalhem como se fossem um só, diminuir o tempo, né? Então, eles fizeram isso muito, né? Como eles foram testando e tudo mais. A gente vê também lá a questão da tecnologia, como é importante, né, para aumentar a produtividade. A gente vê como é importante a gente, às vezes, olhar o negócio com uma perspectiva diferente para o que aumentar os seus lucros. Às vezes, você tem um negócio grande, que era lá o caso, não estava dando um lucro, um retorno. Então, mudou-se a perspectiva do negócio. A outra é a perseverança. Né? A perseverança é muito importante, não desistir com os fracassos, né? Persistir. E uma que fica muito forte para mim, por isso que eu lembrei disso daqui, a questão ética, tá? A questão ética é muito forte, fica muito... Inclusive, meu Deus, minha cabeça não dou mais um centavo do meu dinheiro para o McDonald's. Então, a questão ética, ela está muito envolvida. E uma das situações que eu lembro, eu não vou contar aqui para não estragar para vocês, mas tem a ver com essa questão aqui de desfazer dos seus bens de forma a escapar das dívidas. No caso, eu lembrei dos divórcios, né? E no estado de perigo, ficará demonstrado aí quando alguém se obrigar por uma prestação muito onerosa para salvar a si, pessoa de sua família, ou então aí outro ente querido de grave dano conhecido da outra parte. Por fim, haverá lesão quando uma pessoa, em razão de necessidade ou inexperiência, ela se obriga por uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Exemplo, quando uma pessoa vende um bem por um valor muito inferior ao que ele realmente vale, por conta aí de dificuldades financeiras. Então, gente, isso aí são os defeitos do ato jurídico que a gente até elencou ali acima sobre o negócio jurídico, tá? Explicando cada um deles. E esse daqui era o tópico 4, viu como a aula tá indo rápido hoje? E aí, fora isso, a gente tem agora mais 2 tópicos, né? 5 e o 6, para finalizar a noite. Hoje vocês vão poder... Hoje tem live? Hoje tem alguma live que vocês vão assistir? Teve live do Safadão semana passada, eu não vi nem zoom pela internet, de meme, não sei o quê. Os brechos da vida. Não sei o que é isso, não. Vamos lá. Vamos falar, então, agora dos direitos das obrigações. O direito das obrigações está constando, está descrito, né, lá no Código Civil. Ele trata do vínculo pessoal que vai ligar credores e devedores, tendo por objeto uma prestação patrimonial. Então, a gente tem aí o credor, que tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, tem esse poder. A obrigação aí, que é de natureza patrimonial, uma prestação de dar, fazer ou não fazer, a gente vai ver mais à frente o que é isso. E o devedor. O devedor, ele tem o dever de cumprir a obrigação. Então, o credor, ele tem a obrigação de exigir que se cumpra a obrigação. Tem a obrigação de cumprir, isso é ótimo. E o devedor, ele tem o dever de cumprir a obrigação. O que é essa obrigação aí? Prestação de dar, fazer ou não fazer? Vamos ver aqui. A obrigação de dar, entregar uma coisa quando este é o seu objeto, como no contrato de compra e venda, tá?
A obrigação de dar, ela pode ser de dar coisa certa, coisa específica, né? O carro, o imóvel, tal, ou incerta, como aí a venda de uma safra. É incerta, vocês vendem antes, né? De colher a safra, por exemplo. Já a obrigação de fazer, como aqui envolve aí um contrato de prestação de serviços, e de não fazer, quando as partes se obrigam a deixar de fazer alguma coisa, como, por exemplo, quando um vizinho, ele se obriga a não construir um muro, tá? Então, essa aí é uma relação de não fazer. E nas obrigações há 3 elementos: o sujeito ativo e o sujeito passivo e o objeto. Sujeito ativo, passivo e objeto. O ativo é o credor, tá? É aquele que pode exigir daí a prestação do que ele contratou, né? Do que ele tem direito, da obrigação. O sujeito passivo vai ser aí o devedor, e é aquele que deve cumprir a sua obrigação, enquanto que o objeto é essa obrigação, que pode ser uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. A gente viu agora direitinho o que é. Brechó da vida, é brechó. Ainda não sei o que é, meu povo. Parece minhas filhas tentando me explicar as coisas. Digo, oh, meu Deus do céu, quando foi que eu virei a minha mãe? Ai, que ódio que eu tenho. Meu povo, vocês que são aí jovenzinhos, acho que vocês são a turma mais jovem que eu tenho. Acho que a maioria está na casa dos 20. Vocês que são jovenzinhos, aproveite, meu povo, porque a vida passa assim, ó. Pensa que é brincadeira, mas quando vê que não, eu tô com umas amigas que estão pirando, que estão chegando nos 30 anos. Elas ficam, meu Deus, a minha vida nos 30 anos. De menina, agora que a vida vai começar. Mas passa rápido, viu? Deixa eu ver aqui. Fontes das obrigações, tá? No nosso sistema judiciário, no nosso sistema civil, as fontes das obrigações, elas são os contratos e declarações unilaterais de vontade, são aí obrigações contratuais. E as que nascem dos atos ilícitos, são aí chamadas de obrigações extracontratuais. Exemplo dessa última aí, a gente pode citar a indenização a que tem direito a vítima de um acidente de trânsito. Então, isso daí nasce de um ato ilícito, né? Que a gente viu lá que o ato ilícito era um ato involuntário, a gente não se pretendia aquele fim. Então, a fonte, né, dessa obrigação surgiu aí de um ato ilícito. E as espécies de obrigações? A gente tem a obrigação, ela será alternativa quando o devedor ele puder escolher entre cumprir uma obrigação ou outra, tá? Ele tem alternativa. Por exemplo, aí poderá o devedor escolher entre entregar um carro ou então pagar o equivalente em dinheiro. Então, ele tem alternativas. A obrigação ela será cumulativa quando o devedor ele necessitar cumprir todas as obrigações para que se libere. Exemplo, o devedor deve aí construir e pintar um muro. Lembra daquele exemplo lá do muro? Não poderia construir, agora ele tem a obrigação de construir. Então, ele não só tem que construir, como ele também tem que pintar. Então, são obrigações cumulativas. A gente tem também a divisível. Divisível será a obrigação que pode ser dividida entre os credores ou devedores. Exemplo, a dívida é de R$ 1.500 e cada um dos devedores fica responsável aí pelo pagamento de R$ 500. Então, é uma obrigação divisível. E ela será indivisível quando essa divisão não for possível. Por exemplo, 2 devedores se obrigam a entregar uma casa ao credor, tá? A obrigação, ela ainda será aí personalíssima quando o cumprimento da obrigação só puder ser executado pelo próprio devedor, tá? De forma exclusiva e pessoal. Um exemplo clássico desse tipo de obrigação é o pintor famoso contratado para pintar um quadro. Ou então, você contrata aí um show do Wesley Safadão, que é personalíssimo, não vai poder chegar lá só o Tirolipa, né, que agora está indo junto com ele para fazer o show, porque você queria o show daquela pessoa.
desculpa, Rayane. Então, a gente viu as fontes, a gente viu o que eram as obrigações, né? A classificação delas, agora a gente tem a transmissão das obrigações, a gente pode transmiti-las. A cessão de crédito vai ser aí a transferência de crédito de uma pessoa para a outra. Essa transferência, que tem que partir aí do credor, pode ou não envolver pagamento de valores, o que a gente vai chamar aí de onerosa, tá? Ou então ela pode ser gratuita. Quem transfere se chama cedente, tá? Cedendo, né? E aquele que recebe o crédito vai se chamar cessionário. Então, existe aí a cessão de crédito, que parte do credor, pode ser gratuita, pode ser onerosa, tem um custo, tá? Quem transfere chama cedente e quem vai receber esse crédito aí se chama cessionário. E também temos a assunção de dívida. A assunção ocorre quando uma terceira pessoa, além do credor e do devedor, com uma concordância do credor, por escrito, assume o lugar do antigo devedor, que fica, então, livre da dívida. Já pensou? Então, isso acontece também. Isso aconteceu comigo. Quando eu e meu marido, a gente comprou o nosso terreno para construir a casa que a gente vive hoje, gente, esse terreno foi uma luta. A gente teve que pesquisar, teve que fazer um contrato e registrar em cartório, porque envolvia tanta coisa. Era o seguinte, esse terreno, na verdade, ele pertencia ao dono do loteamento, aí ele tinha trocado por um terreno de um médico, que é esse da rua, esse terreno que é a rua, né? Esse terreno que é a rua aqui de frente, ele era de um médico. E era esse terreno que dava para essa rua, que tem um muro. Quem já viu aqui em casa sabe como é que é. Então, o que foi que aconteceu? O cara do loteamento precisava desse terreno para poder fazer a rua. Então, ele fez o seguinte com o médico. Eu te dou esse terreno, que é maior do que o teu, e tu me dá esse teu. Aí o médico, tá bom. Só que eles fizeram só de boca. Aqui em Acaraú, o povo é ótimo, né? Só contrato de gaveta. Então, eles fizeram a troca. Aí, o médico que recebeu esse terreno que eu moro, ele vendeu para uma outra pessoa, um policial. E aí, o policial foi que colocou à venda, e eu comprei do policial. Só que o policial não tinha vendido ainda para o médico, não tinha terminado de pagar o médico. Então, eu assumi essa dívida, então eu fiz aí essa assunção de dívida. Eu assumi essa dívida junto ao credor dele. E, ao mesmo tempo, quem passou o terreno para o meu nome não foi o médico, foi o dono do loteamento. E o médico estava num tratamento final de câncer, né? Ele morreu um mês depois que a gente assinou a escritura. Gente, foi uma loucura, eu fiquei tão tensa, né? Enquanto eu não fui no cartório e saí com a escritura no meu nome, eu fiquei louca, eu e meu marido, direto, porque era muito engodo. O médico estava para morrer, muito doente, então eu tive que pagar eu tive que pagar para o policial, tive que pagar para o médico teve que dar o aval para o cara do loteamento transferir para o meu nome. Olha, foi uma loucura. Mas deu certo. Então, isso que a gente fez chamar assunção de dívida. O cumprimento da obrigação é o ato, a gente vai falar agora cumprimento ou pagamento da obrigação. O cumprimento é o ato que libera o devedor, ou seja, você extinguiu ali aquela obrigação. Então, havendo o pagamento do credor com a satisfação da obrigação, a liberação do devedor e a extinção da obrigação. Mas, para que o cumprimento ou o pagamento dessa obrigação ele seja efetivo, a gente tem que observar quem deve pagar, né? O próprio devedor ou outra pessoa aí por ele, né? A não ser que a obrigação seja personalíssima, que a gente viu lá, né? Só aquela pessoa que pode executar. A gente tem que observar também a quem se deve pagar. A obrigação, como regra geral, ela deve ser paga ao próprio credor ou então a pessoa por ele autorizada para poder ter eficácia. Lembrando que em situações dessas sempre tem que estar formalizado, tá, gente?
Tem que observar também a prova do pagamento, ou seja, ao pagar, o devedor deverá exigir o recibo, que é o seu direito e a única prova do pagamento, pois este não se presume, tá? Então, tem que estar formalizado o recibo dizendo que aquela obrigação foi paga. O local do pagamento. A obrigação, como regra geral, ela deve ser paga no local em que for convencionado. Na opção, deverá ser cumprida aí no domicílio do devedor. E se a prestação for a entrega do imóvel ou a prestação relativa a esse, o local de pagamento será a da localização do bem. E a data do pagamento. O pagamento, então, deverá ser realizado na data que se convencionou, né, que foi acertada. E, se assim não acontecer, ficará, então, o devedor sujeito aos encargos de não pagamento, né? Se não houver data e acordada, considera-se que o pagamento deve ser feito à vista. Oi, Larinha. Pode haver também, gente, o perdão da dívida. Nesse caso, recebe o nome aí de remissão, certo? Se a dívida for, o credor resolver aí perdoar a dívida, então, ele fez uma remissão da obrigação. Oi, bebê. Agora, vamos falar um pouquinho sobre descumprimento da obrigação. A gente está falando só sobre obrigação agora, né? Pode acontecer de o devedor ele não cumprir a obrigação na data que foi combinada, tá? Então, nesse caso, a gente diz que o devedor é inadimplente. Vocês conhecem bastante isso com relação a pagamento de dívidas, né? Porém, este não cumprimento, ele sujeitará o devedor a algumas consequências. Vamos lá. A gente tem aí as perdas e danos, que se referem àquilo que o devedor perdeu, ou seja, danos emergentes, e o que deixou de ganhar, em razão aí do descumprimento da obrigação. Outra consequência é o pagamento de juros moratórios, né? Que só podem ser estipulados no máximo em 12% ao ano, conforme o Código Civil. Então, se atentem aí, se alguma dívida de vocês estiver sendo cobrado juros de mora, né, num valor aí superior a 12% ao ano, está em desconformidade com o Código Civil. A cláusula penal, por sua vez, ela será aplicada aí quando houver descumprimento da obrigação, a exemplo do que acontece nos aluguéis. Quando o locador ou um locatário quiser terminar antecipadamente o contrato, fica sujeito ao pagamento aí de 3 meses de aluguel. Claro que se esse aluguel foi lá registrado, bonitinho, feito contrato, tá? Inclusive, se o seu inquilino, né, não está lhe pagando direitinho, se você precisar, então, e tem todo o contrato bonitinho, para você pedir a casa de volta, você tem que entrar aí com uma ação de despejo, né, para poder ter autorização de exigir que a pessoa deixe o imóvel. E se ela deu garantia e estiver devendo alguma coisa, parte dessa garantia ou toda vai ficar aí para o proprietário. Por fim, ainda sobre o descumprimento da obrigação, a gente tem aí as arras, ou sinal de negócio, né? As arras são uma quantia que o comprador paga ao vendedor para garantir o negócio, tá? Ou, então, como uma compensação pelo arrependimento, é o que vai chamar de arras penitenciais, ou eu achei tão bonitinho esse nome, de penitência, né? Aí a gente acabou obrigações, tá? Direitos das obrigações. Agora vamos falar sobre o direito de empresa. O direito de empresa consiste aí no exercício profissional da atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. O direito empresarial, com a entrada aí do Código Civil de 2002, passaram a fazer parte do direito civil. Tipos de sociedade, obrigações sociais, títulos de crédito, entre outros. Direito das coisas, né? Há uma relação jurídica aí entre o sujeito, que é o proprietário, e a coisa, que é a propriedade, né?
Esse direito é o uso, a fruição, disposição e reivindicação dessas coisas, né? Quais são os fundamentos jurídicos? Positivamente, né, submissão da coisa à vontade do sujeito, e negativamente, a proibição da submissão, não sendo concedida aí a terceiros. O artigo 1228, né, diz aí que o proprietário ele tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Esse caso que eu citei do inquilino, né, que você vai solicitar uma ação de despejo, né, você está aí solicitando o reaver o poder da sua propriedade, né, porque a pessoa não está cumprindo com a sua parte aí no contrato. Dessa forma, a gente tem uma classificação da propriedade como plena e como limitada. A plena é quando todos os direitos eles podem ser realizados pelo proprietário, até que se prova o contrário. Ele tem plenos direitos ali sobre aquela coisa, tá? A limitada é quando recai sobre a propriedade um direito real ou então for resolúvel. Por exemplo, quando tem prazo certo para se extinguir. As prerrogativas do proprietário, então, são transferidas a uma terceira pessoa ou sofre aí algum tipo de limitação temporal. Como exemplo, a gente tem aí a questão da hipoteca de um imóvel para a garantia de um empréstimo bancário. Nesse caso, o banco aí ele terá o direito real de reivindicar o imóvel, caso aquela dívida ela não seja paga. E assim o proprietário teria esse direito, então, limitado, tá? Então, por isso aí. Então, enquanto alguns têm, por exemplo, outro exemplo é financiamento de carros, né? Hoje em dia, o pessoal faz muito, acho que é o leasing. O leasing, você, enquanto está pagando, a propriedade do carro fica no nome da financiadora. Se você não paga, eles recolhem o carro, tá? O carro só vai efetivamente, sem nenhuma cláusula lá de limitação para o seu nome, quando você quita o carro. Você paga a sua dívida com a financiadora. Então, a sua propriedade, você tem a propriedade, mas é de forma limitada. É diferente quando você já está com o carro totalmente seu, no seu nome. Então, a sua propriedade ela é plena. Formas de aquisição da propriedade. A gente tem a originária e a derivada. A originária é quando ela é desvinculada aí de qualquer relação com o titular anterior, não existindo aí relação jurídica de transmissão. Então, a maioria da doutrina, ela entende também aí como originária a aquisição por uso capião, né? Gente, muito conhecida, acho que aqui pelo interior principalmente, e a cessão natural, que são formas de aquisição que a gente vai ver já já, tá? A derivada ocorre quando há relação jurídica com o antecessor. Existe, então, uma transmissão da propriedade de um sujeito a outro. A regra fundamental dessa modalidade é que ninguém pode transferir mais direitos do que tem. Óbvio, né? Existe aí uma transmissão derivada, tanto por intervivos, ou seja, pessoas que ambas estão vivas, como também por mortes causa. Nessa última aí, o fato da morte faz com que o patrimônio do falecido transfira-se para os herdeiros. Nesse caso aí, então, a gente tem uma aquisição de propriedade derivada, tá bom? Então, sobre essas formas de aquisição, né, que a gente falou lá atrás aí, tem o uso capião, a cessão e o registro do título. O registro do título aí, o título que a lei se refere, é a escritura pública, tá? O registro de imóveis é o cartório aí responsável por manter um cadastro, chamado matrícula, de todos os imóveis existentes numa cidade. Então, toda vez que vocês forem comprar um imóvel, tá, meu povo? Vejam antes como está a situação dele lá no cartório de registro de imóveis e façam isso de forma que vocês tenham uma escritura, porque a propriedade ela é feita a partir desse registro. Senão, depois você vai ter que sofrer um pouquinho para poder registrar. O uso capião, né, é aquele que, por 15 anos, sem interrupção,
nem oposição, possuir como seu um imóvel. Adquire-lhe, então, a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, o qual servirá de título para, então, você ir lá no registro, né, lá no cartório de registro de imóveis, para fazer a escritura. O prazo reduzir-se-á a 10 anos, se esse possuidor aí houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, se alguns de vocês aí aqui acha que acontece muito com isso, meu cunhado, ele é daqui de Cruz, então, geralmente, o pessoal compra, né, sem escritura. E aí, algumas vezes, acontece isso daí, a pessoa começa a utilizar da casa e tudo mais, se ela conseguir comprovar que ela está aí, nessa situação há 10 anos, que é a sua moradia habitual durante esse período, né, então ele já pode, aí, com 10 anos, pleitear em juízo, para poder conseguir registrar no cartório de registro de imóveis, tá bom? Então, o prazo é de 15 anos, mas nesses casos específicos pode reduzir para 10. A cessão, que a gente viu lá que era um outro tipo, né? É o modo originário de aquisição do domínio, através aí dos acréscimos ou incorporação natural de bem inesperadamente. Assim, são acréscimos que a coisa sofre no seu valor, ou então no volume, em razão de um elemento externo, normalmente pela natureza. Por exemplo, aí, a formação da ilha é considerada uma acrescência, né, aos terrenos ribeirinhos, para dividi-los, e fraciona-se, então, a ilha, dividindo o rio pelo... Aí é a parte mais técnica, tá, gente? Ou seja, é possível fazer essa divisão da ilha. Então, a cessão é esse modo aí originário de aquisição do domínio, através aí de um acréscimo ou incorporação. Gente, a minha gata tá miando tanto, vocês estão ouvindo? Lara! Quando é que ocorre a perda da propriedade? No Código Civil, perde-se a propriedade voluntariamente por alienação, abandono e renúncia. E perde-se a propriedade involuntariamente pelo perecimento e pela desapropriação. Então, eu acho que foi segunda-feira que eu dei o exemplo de desapropriação, né? Foi fazer, a prefeitura mesmo pode desapropriar. Lá em Guaraciaba do Norte, na cidade onde minha mãe mora, fizeram a desapropriação de algumas casas para construir um galpão para realização das feiras livres. Então, vamos lá. Formas de perda da propriedade. A alienação. Deixa eu só fazer uma coisinha daqui, um zoom. Ó, a alienação é consagrada aí, lá no inciso 1 do artigo 1275, ele diz aí que a alienação é apresentada como um negócio jurídico, por meio do qual o proprietário, gozando de autonomia privada, que dispõe, né, gratuita, aí através da doação, ou até mesmo onerosamente, ou seja, recebendo dinheiro, né, ou até uma permuta, ele transfere a outra pessoa o direito que ele detém sobre determinada coisa, imóvel ou móvel. Então, a alienação é quando há uma venda padrão, né? Pode ser permuta, às vezes tem pessoas que vendem uma casa em troca por um carro, ou um carro por dar entrada numa casa, e por aí vai, tá? Então, isso aí, ele perdeu aquela propriedade por alienação. A renúncia é um negócio jurídico unilateral, tá? Por meio do qual o proprietário da coisa, né, ele declara formal e explicitamente o intento de despojar-se da propriedade, de não ter mais aquela propriedade. Ele renuncia àquela propriedade. O abandono é descrito aí como o ato material por meio do qual o proprietário da coisa ele se desfaz do bem, porque ele não quer mais ser seu dono. Ele não vendeu, ele só se desfez aí, eu não quero mais, abandonou. Acho que os nomes são bem fáceis de entender, né? O perecimento da coisa constitui uma modalidade involuntária de perda da propriedade,
em decorrência aí da força da natureza ou de ação antrópica. Não mais, então, subsiste o direito em decorrência de lhe faltar o objeto. Então, imagine aí com uma enchente, um raio, sei lá, destrói uma casa, né? Houve, então, perecimento da coisa, ele perde a propriedade da casa. Porque, gente, uma coisa é casa, outra coisa é terreno, tá? Por exemplo, quando a gente compra um terreno em cima, aí a gente faz a escritura que você comprou um terreno, registra lá no cartório. Depois que você constrói nesse terreno, você tem que ir lá fazer uma coisa que chama averbação. Aí você volta ao cartório e vai averbar que nesse terreno agora existe uma casa de tantos metros por tantos metros. Tá bom? Desapropriação por necessidade de utilidade pública ou interesse social e é descrita aí como uma modalidade especial de perda dessa propriedade. Tá? Então, para a defesa da propriedade, o titular ele deverá entrar em juízo com uma ação reivindicatória, se ele achar necessário. Não pode estar querendo falhar. A posse. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não, tá, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, a gente tem a posse justa. A lei fala que justa é a posse que não for violenta, clandestina e precária. E, dessa forma, então, a contrário senso, deverá ser mansa, pacífica e notória. Então, o artigo 1200, ele vai dizer, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então, a gente tem aí uma posse justa. E o que seria a posse injusta? Né? Já a posse injusta seria aquela que decorre de atos de violência, clandestinidade, ou se perfazem aí de forma precária, se realizam de forma precária. Para explicar os conceitos que tornam essa posse injusta, tem-se aí que a posse violenta é aquela que será exercida somente com o emprego da força, ou a coação física ou moral, né? Mesmo que não diretamente contra o possuidor, mas que seja ofensivo bastante para viciar essa posse, né? Sem a permissão, então, do mesmo e contra a sua vontade. Lembrando que posse e propriedade são diferentes, né? Posse é você ter ali o uso, a propriedade é diferente. Por exemplo, você é dono de um carro e é assaltado. A pessoa que lhe assaltou está em posse do seu carro, mas não é o proprietário. Posse de boa-fé e má-fé e posse nova e velha. Posse de boa-fé e má-fé, tá? Está prevista lá no artigo 1201. Ele vai dizer, é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. A posse de boa-fé, ela só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor ele não ignora que a possui indevidamente. Por exemplo, o cara comprou um carro roubado sem saber. Ele aí também, então, ele tem uma posse de boa-fé, porque ele não sabia. Mas o que ele diz aqui é o seguinte, a partir do momento que ele souber, né, que não é mais, então, perde essa parte aí que é de boa-fé. Ela continua, a posse de boa-fé decorre aí da ignorância do possuidor, então, acerca da existência de um vício ou de um obstáculo na aquisição da coisa. Por outro lado, a posse de má-fé ocorre quando o possuidor ele conhece o vício no momento da aquisição da coisa. Ele já adquiriu ali, sabendo, né, que a proveniência dela não era correta, né, não era lícita. E a posse nova e velha, né? As possessórias, né, elas tutelam a denominada posse nova ou de força nova, ocorrida em ano e dia do ajuizamento. Para a posse velha, aquela ocorrida há mais de um ano, tá? E dia, mais de um ano e dia do ajuizamento. O procedimento será o comum.
não perdendo, contudo, o seu caráter possessório. Então, a posse nova é ocorrida em 1 ano e dia do ajuizamento. Já a velha é mais de 1 ano, tá? Ai, quem está me perturbando? Vocês estavam ouvindo ela? Quem está aqui doida para dar aula com vocês, olha. Ações previstas para defender judicialmente a posse do bem. A gente tem a reintegração de posse. Calma, vou te colocar para fora. Só um instante. Os gatos de vocês aí também são enjoados, daqui são bravos. Então, vamos dizer que você tem a propriedade de alguma coisa, mas você não tem ainda a posse, né? Por algum motivo. Então, a gente tem algumas opções, né, de ações aí judiciais a fim de defender a posse do bem. Uma delas é a reintegração da posse, quando acontecer essa perda da posse. A gente já viu, por exemplo, casos de prédios que estavam em construção e foram abandonados, ninguém vive nele, as pessoas vão viver dentro desses prédios porque não tem onde morar, e aí o proprietário entra na justiça e pede, então, a reintegração de posse. Aí, geralmente, a polícia vai lá junto e tudo mais. Então, vai recuperar a posse para essa pessoa que é a proprietária. A manutenção da posse, quando houver aí uma turbação da posse, né, a derrubada de uma cerca limítrofe, o trânsito de pessoas ou máquinas na propriedade alheia. A gente viu, falando sobre direito constitucional, lá dos direitos e garantias coletivos individuais, não sei se vocês lembram, a questão da inviolabilidade, né, do domicílio, e que você não pode invadir, então, a propriedade privada. Existem algumas situações que você pode adentrar sem autorização, mas, se for feito em desacordo com a legislação, então a pessoa pode se utilizar aí do artifício de manutenção da posse. Se ele identificar que houve uma derrubada de uma cerca, o trânsito de pessoas ou máquinas na propriedade que é alheia, né? O uso indevido de calçada e estacionamento privativo. Eu já vi acontecer lá em Fortaleza o seguinte, foi no vizinho da minha sogra. O vizinho da minha sogra era numa esquina, lá em Fortaleza, e ele não tem mais, ele tinha um comércio, uma mercearia, né? E aí ele também servia cerveja, tipo um barzinho. O que é que ele fez? Não o suficiente com o espaço da residência lá, do espaço que ele tinha, do imóvel dele, para gerenciar as atividades do seu empreendimento, né? O que foi que ele fez? Ele mandou construir uma grade e perfurou o piso da calçada, e aí ele colocava essa grade. O que ele fazia? No momento que ele estava aberto, ele tirava a grade, enchia de mesas, e as pessoas iam para lá para consumir, beber, ficar ali conversando. Quando eles saíam, como ele tinha que guardar todas as mesas e cadeiras, então ele puxava esse gradeado e ficavam ali cerca de 20 centímetros disponível de calçada, era só praticamente meio fio, né? O que a gente chama de marca, a margem ali. E aí a prefeitura veio, viu aquilo e disse, não, você não pode, a calçada não é sua, né? Então ele foi lá e fez a parte aí de manutenção da posse. Ele teve que recuar, então, esse gradil dele e ficar rente ao muro das outras casas, deixando, então, a calçada livre. Bom, então, é nessas situações que ocorrem. Interdito proibitório. Não sei se vocês, eu tenho uma coisa que eu fico nervosa aqui, tem um vizinho aqui perto, não é aqui no loteamento, mas é quando a gente está vindo para o loteamento aqui. O que é que ele fez? Cara, eu fico pensando assim, meu Deus, uma pessoa dessa não tem o mínimo de consideração pelas pessoas na vida, no mundo. Ele ajeitou a calçada de frente à casa dele, bonitinha, e aí ele não queria que as pessoas ficassem passando, estacionando carro na calçada, ou moto. Sabe o que ele fez? Ele pegou em cada quina da casa dele, né? O muro dele começava aqui, terminava aqui na calçada, ele colocou de cada lado foram 3 canos de PVC de 100, encheu com concreto, e ele simplesmente
tirou toda a acessibilidade da calçada, gente. Quer dizer que se uma pessoa está ali com um carrinho de bebê, tem que sair da rua. Ou se a pessoa é um cadeirante, eu conheço um ex-aluno ali da profissional, que ele passava por aqui direto, ele tinha que passar pelo meio da rua, porque a pessoa se acha dona proprietária da calçada, né? Infelizmente, aqui nós não temos a fiscalização, que já ocorre bastante lá em Fortaleza. Então, nesse caso, a gente até podia entrar com uma ação contra esse cara específico. Interdito proibitório, aí é para evitar que haja a turbação ou o esbulho, para evitar, então, que ocorra o que aconteceu aqui quando houve a necessidade de manutenção da posse, ou seja, que alguém, ele faz uma ação preventiva, né? Vamos dizer assim. Estamos chegando ao fim. Direitos reais sobre as coisas alheias. Há 3 classes de direitos reais sobre as coisas alheias. A gente tem os direitos reais de uso e fruição, os direitos... Saúde, desculpa. Os direitos reais... De novo. Os direitos reais de uso e fruição, os direitos reais de garantia e os direitos reais de aquisição, né? De acordo com o artigo 1225, os direitos reais de uso, eles se dividem em outras 5 espécies. A gente tem a superfície, as servidões, o usufruto, o uso e a habitação. Tá? Vamos ver. Ó, deixa eu dar aqui só um zoom para enxergar. O direito de superfície, ele está previsto lá no Código, no artigo 1369, e é aquele em que o proprietário, ele concede a outra pessoa o direito de construir ou plantar em seu terreno, aí por um prazo determinado. Então, você tem o direito de superfície, certo? O direito de servidão é um direito real de gozo ou fruição sobre um imóvel alheio, de caráter acessório, perpétuo, indivisível e inalienável. Um exemplo aí, a passagem de um terreno para outro, né? É um direito aí de servidão. O usufruto é o direito real sobre coisas alheias, conferindo à pessoa, né, que está usufruindo a capacidade de usar, então, as utilidades e os frutos, ou seja, as rendas do bem, ainda que não seja o proprietário. Exemplo, as pessoas que receberam propriedades que eram dos pais, os pais faleceram, ele está fazendo espólio. Ele já tem usufruto, mas ele ainda não tem a propriedade. Ele não é proprietário ainda daquele bem, porque ainda está no nome do pai ou da mãe que faleceu. Mas, por exemplo, se esse imóvel está alugado e está rendendo tem alguma renda, né, ele vai usufruir disso, mas ele ainda não é o proprietário. Então, ele não pode, por exemplo, vender, certo? O direito de uso recebe aí a denominação usufruto menor, usufruto reduzido ou restrito, e ao contrário de que se possa parecer, o titular do direito de uso, ele pode usar e também aí fruir, ou seja, receber os frutos que essa coisa produz. O direito de habitação seria aí o direito que a pessoa tem de morar e residir numa casa que não é sua, tá? A habitação é em favor de pessoa de sua família, né? Não podendo ser cessível, ou seja, ela não é cedida nem pelo seu exercício. Você tem aí o direito de habitar, mas você não vai utilizar, por exemplo, lá dos capião. Maria, que espirro. Ainda sobre direito sobre as coisas alheias de garantia, a gente tem penhor, hipoteca e anticrese. Vocês já devem ter ouvido falar bastante em penhor e hipoteca, tá? O penhor constitui-se aí quando uma pessoa ela transfere a posse de um bem imóvel para o credor de uma dívida, por exemplo. A gente tem a hipoteca, né? O devedor ele permanece na posse do imóvel e somente o perderá se ele não conseguir cumprir a obrigação. Quando você, por exemplo, se fala muito hipoteca nos filmes americanos, né?
É o seguinte, ele pega um empréstimo e coloca a casa como garantia. Então, se ele não conseguir pagar as prestações daquele empréstimo, ele vai perder a propriedade da casa. Ele continua com a posse da casa e vai ficar tudo bem se ele conseguir pagar a dívida. Se ele não conseguir, ele vai perder. A anticrese, o devedor, ou então outra pessoa em seu nome, ele entrega a um credor um bem de sua propriedade para que receba os frutos em pagamento das dívidas e dos juros. Então, é algo aí do qual ele vai poder tirar frutos, né? Ou seja, vai gerar alguma renda para ele. Então, ele vai ficar com a posse daquela coisa e vai tirar, aproveitar-se aí da renda que ela gera. Então, penhor, hipoteca e anticrese. Anticrese. A gente vai ter ainda, tá, gente? O direito de construir, previsto lá no artigo 1299. Então, o proprietário, ele pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprover, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Por exemplo, vocês sabiam que se vocês vão construir uma casa com um duplex, né, onde tem um primeiro andar, se você for construir em cima e você for colocar uma janela na lateral da sua casa, por exemplo, ela tem que ter uma distância, então, da construção da sua casa para o seu muro de 1,5 metro. Salvo engano, se não houve alteração, acho que é isso. De 1,5 metro. Para quê? Isso é para que o vizinho, né, ele tenha a sua privacidade mais reservada, tá bom? Então, é isso que ele está dizendo. Você tem o direito livre de construir no seu terreno, mas você tem que ficar atento a algumas direitos aí dos vizinhos, alguns regulamentos administrativos. Árvores limítrofes, né? A árvore cujo tronco estiver na linha divisória, presume-se, então, que ela pertence em comum aos donos dos prédios aí. Então, se ela tiver com um tronco bem no meio da divisa entre os dois terrenos, vai ser de ambas. Aí eles vão decidir que fazer com essa árvore. Passagem forçada. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, mediante pagamento de indenização cabal, constranger ali o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Então, se o dono de um prédio ele não tiver acesso a uma via pública, ele pode, então, a partir de um pagamento de uma indenização, ele ter aí acesso a um pedaço de alguma coisa que lhe dê esse acesso, né, que ele precisa. Foi por isso que houve essa história aqui, quando a gente vem comprar o nosso terreno, né? Porque antes isso tudo era um terreno só que era de uma pessoa. Eles dividiram em lotes, começaram a desmembrar esse terreno em pedaços menores e vender. Só que aí o que ele precisava, né? Das vias públicas. A gente precisa de ruas. Eles começaram a pegar algumas partes e, no caso, eles compraram o terreno desse médico para dar comunicação desse terreno com a rua aqui lateral, que depois acabaram fechando. Quem já veio aqui em casa viu que eu moro na última rua, na última casa da rua, né, ao lado desse muro que foi fechado. E antes ele era fechado, eles abriram, fizeram essa troca para poder ter uma rua e acabaram fechando de qualquer forma. Enfim, trocaram por nada, né? E da obrigação do proprietário de permitir, então, a passagem de tubos e tubulações de utilidade pública, tá? Você não pode escolher, não vai passar, vai sim, mediante indenização aí da passagem das águas e do direito de tapagem, tais como cercar, murar, né? De qualquer modo, o seu prédio urbano e rural. Teve um tempo lá em Fortaleza que teve o sanear, o pessoal abriu valas enormes, que era de saneamento básico, né? Então, eles tiveram que fazer aí uma ligação passando por dentro das casas, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre o direito de família. Regimes de bens no casamento. Aí vocês já ouviram falar, quem pretende se casar, fica atento, tá? A gente tem a comunhão parcial de bens, temos comunhão universal de bens,
separação total de bens e participação final nos, que é isso, estou cega, aquestos, exato. Vamos ver cada um desses. A comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos após a data do casamento, eles são comuns ao casal. Então, cada um de vocês, sei lá, tinha um carro e tinha um imóvel, tá? Vocês resolveram casar hoje, dia 26 de junho de 2020, com comunhão parcial de bens. Isso significa que os carros, tudo que vocês têm, né, anterior a essa data, é de cada um separadamente. Agora, se vocês compraram uma nova casa, depois disso, essa nova casa, sim, será dividida para os dois, tá? Somente essa casa. Então, o que você tem antes da data do casamento, não importa, é individualmente, né, pertencente a cada um. O que vem após a data é o que vai ser dividido. A comunhão universal de bens é diferente. Todos os bens atuais e futuros de ambos, tá, serão comuns ao casal. Então, minha colega, não importa, você tinha aquilo ali, tudo que tinha para trás, tudo que vai ter para frente, até o dia da separação, vai ser igualmente aí dividido entre os dois. O que acontece? Se você vai lá e faz da entrada no pedido, né, para casamento civil, né, no cartório, se você não fala nada, geralmente o pessoal coloca aí comunhão parcial de bens, tá? Se você pedir, eles colocam comunhão universal de bens. Só que, para a comunhão universal de bens, é feito um outro documento, além da certidão de casamento, né? É feito o que eles chamam de pacto antinupcial, onde os dois acordam que vão escolher esse tipo de regime de casamento, tá? Então, tem essa... E eu só sei disso, tá, gente? Porque eu casei com comunhão universal de bens. Então, eu tive que fazer isso daí. Tenho até hoje aqui os documentos. A separação total, gente, então fica bem claro, separação total, tá? Tanto do que é agora, quanto que eles podem vir a adquirir juntos ou separados no futuro, né? Os cônjuges permanecerão sempre aí de propriedade individual de cada um. Que é meu, que é seu, e acabou-se. E a participação final nos aquestos é os bens que os cônjuges possuíam antes do casamento e aqueles que adquiriram após, eles permanecem próprios de cada um, como se fosse uma separação total de bens. Isso eu nunca ouvi falar muito bem nisso daí. Então, de fato, você, na realidade do dia a dia, você vai lidar com esses três. Comunhão parcial, comunhão universal e separação total. Aí vocês avaliem com quem vocês vão casar, tá? E façam aí a melhor escolha. Direito comercial e direito internacional privado. Direito comercial, ele interage, aí nós já estamos no tópico 6, tá? O direito comercial, ele interage com diversos ramos do direito, tá? E o direito empresarial, comercial, mercantil, é o ramo do direito privado encarregado de regular todas as relações jurídicas que advêm aí do comércio. Então, é meio óbvio, direito comercial vai regulamentar aí o comércio. A gente tem aqui algumas características, né? O cosmopolitismo, tá? O direito comercial, ele utiliza essa característica aí no sentido de cidade grande, com muito habitante. Essa palavra, gente, me marcou tanto, cosmopolita. Eu lembro que eu estava escrevendo a minha dissertação e eu precisava trazer esse conceito de cosmopolita porque minha pesquisa foi no interior do estado, eu precisava fazer essa avaliação com uma outra realidade, porque eu estava analisando o gênero, né? Então, as pessoas que moram no interior, elas sofrem uma pressão diferente daquelas que já estão no meio aí de grande cidade, onde é mais diversificado, socialmente mais aberto e tal. E, cara, eu fiquei o final de semana inteiro. E eu falava com o meu orientador, eu falava com uma amiga minha do mestrado, eu tô tentando lembrar de uma palavra e não vem.
Vocês já passaram por isso? Cara, não tem situação pior. Porque eu nem sabia por onde começar a procurar. Eu só lembrava o que eu achava que eu não conseguia nem colocar em palavras. Menino, até que eu lembrei, nunca mais esqueci. Cosmopolitismo. O individualismo é a preocupação imediata do comércio, né? De um ou de outro modo, o lucro pessoal. Se para o lucro individual, o cliente precisa ganhar de alguma forma. A gente também tem aí envolvida a questão da onerosidade, né? Que são promoções com objetivo de gerar sinergia nas vendas, em que o consumidor ele leva o produto gratuito junto com outros produtos em que não existe a mesma promoção. Vocês já pararam para pensar um pouquinho? Vocês já foram comprar shampoo, por exemplo, condicionador? Que lá dizia assim, compre 250 ml, leve 300. Ou seja, leve 50 ml grátis, você vai pagar apenas pelos 250. Já viram uma propagandinha dessas, quando você vai assim? No próprio embalagem do produto vem dizendo, né? Ah, você vai levar, você está pagando pela embalagem de 250, mas está levando uma de 300. A pergunta é, se eu quiser levar só os 50 ml, eu posso? Então, não é grátis, né, meu povo? Não é grátis. Tem a questão aí da onerosidade. São promoções com o objetivo de gerar sinergias na venda, em que o consumidor ele vai levar um produto gratuito, junto com outros que não existia a promoção, ou seja, ele vai ter que pagar. O informalismo, né, a menos formalismo desnecessário, sendo muito mais prático do que as demais áreas, visando, então, não atrapalhar o devido desenvolvimento econômico. Para não ter aquele excesso de burocracia, né? Fragmentarismo refere-se justamente à harmonia do direito empresarial com outras leis, com outros códigos e diplomas legislativos. E a solidariedade presumida, que é a segurança dos negócios comerciais, né? Muito importa, então, ao direito comercial e à solidariedade das obrigações. Aí, implícita no direito comercial desde os seus primórdios. Gente, então, as características aí do direito comercial. E o direito internacional privado, né? Segundo Stranger, o direito internacional privado, ele nasce do desenvolvimento tomado aí pelas relações que são de ordem privada entre os diferentes povos, a globalização, né? Da diversidade de legislação que surge aí, então, o conflito, então, cada vez mais se hesita na aplicação das leis dos diversos países e põe-se em movimento o direito internacional privado, a fim de determinar aí quais serão as condições legais, tá? Nessas interações aí comerciais entre entidades privadas. Assim sendo, o seu principal campo de atuação vai ser o conflito de leis no espaço, ou seja, ele determinará aí qual lei é aplicável em uma situação em que haja conflito. E no nosso ordenamento jurídico, a gente tem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que contém aí inúmeros dispositivos que vão trazer as regras do direito internacional, onde estabelece, por exemplo, né, no que se refere aos bens, que vai se aplicar, então, a lei do país onde esses estiverem situados. Então, a gente tem uma empresa brasileira que tem bens na Inglaterra, tá? Então, os conflitos que surgirem com relação a essa propriedade na Inglaterra dessa empresa vão ser aí regidos, tá? pela lei do país onde estiver situado aquele bem. É nesse sentido aí que existe o direito internacional privado. E com isso, gente, eu encerro a noite, eu encerro a disciplina, e aí a gente quase encerra o semestre, né? A gente conseguiu fechar essa disciplina em 3 encontros, não foi? Só confirmar aqui, deixa eu ver. Foi 3 encontros. Isso quer dizer que no 4º encontro eu vou trazer uma revisão, tá? Semana que vem. Então, a gente vai iniciar a disciplina de empreendedorismo. Ó, todo mundo empolgado aí para a disciplina de empreendedorismo. Alguma dúvida sobre o que foi falado hoje?